O ex-coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, decidiu renunciar ao seu cargo no Ministério Público Federal. A tendência é que ele entre para a política disputando as eleições de 2022. As informações sobre o futuro de Dallagnol são do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a publicação, a expectativa no mundo político é que Deltan se filie ao Podemos, partido que abrigará o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro. Em setembro do ano passado, Dallagnol se afastou do comando da Lava Jato na capital paranaense em meio às repercussões do vazamento de suas mensagens e de outros integrantes da Força Tarefa que foram obtidas por hackers. No YouTube, sem detalhar o futuro, Dallagnol falou sobre a saída do MPF. Acompanhe. Desde a faculdade, eu carrego comigo um sonho de um país mais justo e melhor, e eu encontrei no Ministério Público o caminho para construir esse sonho, fazendo lá um trabalho técnico em amor ao próximo e em serviço à sociedade ao longo de 18 anos. Foi esse mesmo sonho que me motivou a dar o meu melhor na Operação Lava Jato, e quando ela estava nas ruas, nós alcançamos juntos, com o seu apoio, algo inédito no Brasil. Bilhões foram recuperados e por um momento, aqueles que nos roubam há décadas foram punidos pelos seus crimes. Ela nos trouxe esperança de que nós podemos sim construir um país mais justo e melhor. Contudo, nos últimos anos, nós passamos a sofrer muitos retrocessos no combate à corrupção. Nós vemos notícias cada vez piores sobre processos anulados, leis desfiguradas e corruptos alcançando a impunidade. A sensação é de que o que nós fizemos está sendo desfeito e a impunidade dá uma carta branca para que quem nos rouba continue roubando. Eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito. Às vezes é necessário dar um passo de fé na direção dos nossos sonhos. Eu tenho várias ideias sobre como que eu posso contribuir e eu serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor sobre essas ideias depois de eu sair do Ministério Público. Assim que essas ideias se concretizarem em planos e ações, eu vou compartilhar com vocês por aqui, porque a transformação só virá pela soma dos nossos esforços. Neste momento, eu quero que você guarde isto na sua mente e no seu coração. Nós podemos sim transformar o Brasil por meio do exercício da cidadania, do voto consciente e da participação de cada um de nós na solução dos problemas sociais. Então a fala do ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e agora para você a opinião dos nossos comentaristas, começando com Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro. O que achou desse anúncio, Fiuza? Boa noite. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Cristina Grêmio, Ana Paula Henkel. Um abraço ao mestre Augusto Nunes e boa noite a você. Olha, é uma notícia que infelizmente eu não vou celebrar, porque o Deltan Dallagnol, eu vou demarcar assim, existem dois. Né? Existe o procurador abnegado da Operação Lava Jato, que fez história, está na história brasileira, né, na maior operação de enfrentamento ao crime na política no Brasil. Levou à prisão de um ex-presidente da República corrupto, que vai concorrer às próximas eleições, aparentemente, e levou à desmontagem de um cartel de empreiteiros que se dizia no Brasil, desde décadas e décadas que eu acompanho esse tipo de assunto, que ali ninguém tocava. Eram os intocáveis. Essa operação ela foi pródiga o suficiente para, digamos assim, desmontar o núcleo mais selvagem de poder corrupto, né, que já se criou aí no país e que tinha chegado ao coração do governo gerido e regido pelo Lula de dentro do Palácio do Planalto. Né? Então, o Deltan Dallagnol é muito importante nisso tudo, assim como o Sérgio Moro. No entanto, o Deltan Dallagnol, com o Lula, ainda antes da prisão do Lula, posso dizer, o Deltan Dallagnol já tinha virado um político. O Deltan Dallagnol já estava aí nesta nova versão, que aí eu passo aí para o Deltan 2, que é essa versão que nós vimos. Né? Esse próprio vídeo é um vídeo retórico. Né? Nasce mais um político novinho em folha, e absolutamente caquético, né, na sua forma de fazer política, como é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro político, por exemplo, nós não vimos ainda. Quem é o Sérgio Moro que fala sobre as coisas, que debate, que
vai onde o povo está. Não existe, né? Existe aquele político de laboratório que alguém chegou lá e disse para ele: olha, com o capital que você tem, você pode ser qualquer coisa. É só você virar uma esfinge, não falar nada, botar umas frasinhas de efeito no Twitter e você será feliz. Isso é falso e a população sabe disso. Não estou fazendo aqui nenhuma declaração subversiva, né? E o Deltan é a mesma coisa. Então, assim, o Deltan Dallagnol, quando ele virou o lavajatista, e ele deu muito motivo para esse apelido pejorativo do lavajatismo, ele virou justamente um retórico com esse capital debaixo do braço. Ele passou, por exemplo, no período em que estava se fazendo um cerco contra o ex-presidente Michel Temer, ele passou um bom período seguindo os passos do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, esse mesmo que está aí, né, que virou um palestrante, o líder da oposição, né, lá no TSE, que fala bastante sobre governo, contra-governo, né, dia sim e outro também. O Luiz Roberto Barroso estava nesse cerco ao ex-presidente Michel Temer, que teve a participação do Rodrigo Janot, que era o procurador-geral e que também, cujos passos também eram seguidos pelo Deltan Dallagnol, num dos momentos mais tristes da política brasileira. E em nome de quê se fez aquela conspiração baseada numa delação imprestável do Joesley Batista, que depois foi anulada? Em nome de ter um inimigo perfeito para se perseguir e para se dizer que era o monstro da galáxia e nós somos os bonzinhos e os limpinhos. O Dallagnol estava nesse cerco. Ele não falava sobre isso, mas ele apoiava, né, o cerco, o ministro Barroso, o ministro Fachin, né, que homologou rapidamente essa delação sem nem passar pela Polícia Federal, e o patético ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que com seu ex-braço direito assessorando o Wesley, montou esse circo aí que parte da imprensa hoje consórcio abraçou. Então já era esse Dallagnol preocupado com a retórica, preocupado com a tribuna, preocupado com a propaganda. Tudo bem, até onde ele estava funcionando pela Operação Lava Jato, faz parte, né? Convencimento, propaganda e até política. Mas eu me pergunto, depois a Lava Jato foi esfriando, onde estava o procurador Deltan Dallagnol para levar adiante, ajudar a levar adiante todas as linhas de investigação que ele brilhantemente ajudou a construir em torno, por exemplo, do ex-presidente Lula? Não vimos mais, só vimos Deltan Dallagnol já fazendo política, já fazendo retórica, e eu tenho que dizer, infelizmente, que não espero absolutamente nada do Deltan Dallagnol como político. E você, o que nos diz, José Maria Trindade? Salve, Zé, boa noite. Pois é, né? Mais um que vai para a política, e é bom que melhore a política. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ana. Boa noite, Cris. Boa noite, Fiuza. E boa noite a todos que nos acompanham aqui. Olha, essa passagem do pessoal da Lava Jato para a política, eu previa lá atrás. Eles estão sofrendo uma perseguição cruel. Essa perseguição não é só destruindo o que eles plantaram, os processos da Lava Jato. Vide o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado na Lava Jato. A condenação foi confirmada em segunda e terceira instâncias, né? No Tribunal Regional Federal, então foi uma lavada. E os dados foram precisos, a investigação muito boa e um detalhe muito importante ali no processo, porque todos tinham boa experiência. O Sérgio Moro tinha experiência aqui do Supremo Tribunal Federal e sabia muito bem como lidar com esses egos que moram aqui na Praça dos Três Poderes. E aí veio o Supremo Tribunal Federal, numa espécie de inveja e de vingança, cancelou todo o processo. Se fosse só por isso, já era de decepcionar um profissional que empenhou dias e noites, arriscou a vida, arriscou a segurança e tranquilidade da família, porque isso abala a todos, né?
e depois vê, além do trabalho todo desconsiderado e anulado, existe outro problema sério que eu antecipei aqui. Querem colocar Deltan Dallagnol e Sérgio Moro nos corredores da justiça com a possibilidade até de serem presos. O primeiro passo já está dado e concretamente. O Supremo Tribunal Federal concluiu, através do plenário, de que houve parcialidade. Um juiz parcial é o que há de pior dos mundos na área da magistratura. Um juiz não pode ser parcial. E o Supremo concluiu, não sei como essa mágica, até que, como a Cristina fala, descondenar Lula é muita cara de pau, mas conseguiram agora tornar um juiz parcial, isso é dificílimo, porque isso não aconteceu, não existia nenhum interesse pessoal. Os dois e mais alguns foram jogados aí no limbo perigoso da possibilidade de punição na justiça comum. E quando é assim, é preciso entrar na política. Não há outro caminho. E os dois, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, devem sim entrar na política. Sérgio Moro, eu ainda não estou convencido de que ele será candidato à presidência da República. Pode ser ao Senado, à Câmara dos Deputados, da mesma forma Deltan Dallagnol. Mas é preciso sim entrar na política para ter representatividade, para ter voz e até para se defender. Eu não vejo como ponto negativo, eu não vejo a política como negativa. O que eu vejo são os negativos na política e que dominaram essa nossa atividade nobre, que é a política, por muito tempo. Está na hora de dar uma sacudida, sangue novo, pessoas competentes e que venham aqui para a política, sim. É preciso melhorar a qualidade da política. Existem bons políticos? Existem sim. Mas é que os maus fazem tanto barulho e tanto trabalho que dá a impressão de que no Congresso Nacional só tem bandidos. Tem uma fatia larga de bandidos e ladrões, sim, mas existem muitos bons por lá. E eu dou boas-vindas. Eu acho que a política merece pessoas assim. Toda vez que uma pessoa boa decide ir para a política, em primeiro lugar, eu fico com dó dele e da família, porque é um caminho tortuoso e que vai apanhar muito. Mas, por outro lado, eu fico satisfeito por melhorar a média geral e a qualidade da política. São boas-vindas que eu estou dando ao doutor Dallagnol aqui, à atividade política. Você como viu esse anúncio? Ana Paula Henkel, boa noite, Ana. Boa noite, Vitor, boa noite, Zé, boa noite, Cris, boa noite, Fiuza, um abraço ao nosso mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eu gostaria de ter esse lado positivo, esse otimismo do Zé, mas, no entanto, nessa eu fico confusa. Eu não tenho esse otimismo em relação a Deltan Dallagnol na política. Aqui a gente sempre faz todas as ressalvas justas, ressalvas de Dallagnol e Sérgio Moro dentro da Operação Lava Jato, personagens aí de uma força-tarefa que veio para dar um banho de justiça no Brasil, que nós merecíamos tantos anos aí vendo a justiça sendo feita nos filmes, né, principalmente filmes americanos, e parecia uma realidade distante para a gente. No entanto, a Lava Jato veio como esse banho de justiça, tirou o império das leis das telas das nossas TVs e colocou na nossa realidade, no nosso dia a dia. Essa ressalva sendo feita, Vitor, eu tenho um pouco de receio, sim, principalmente porque, por razões que aconteceram após a Lava Jato, dentro desse contexto aí, dessas inconstitucionalidades que nós temos visto sendo colocadas no nosso dia a dia pelo Supremo Tribunal Federal e o silêncio, exatamente, de personagens importantes para esse banho de justiça que nós esperávamos, o silêncio importante de Dallagnol e Sérgio Moro dentro desse contexto. Pessoas e nomes que eram vistos como nomes de coragem, nomes de pioneiros em relação ao estabelecimento do império da lei no Brasil e dentro do contexto dessas inconstitucionalidades perigosas, dessa insegurança jurídica que nós temos vivido por parte de principalmente alguns ministros específicos do Supremo Tribunal Federal, o silêncio desses personagens me incomoda bastante.
E aí agora fica a pergunta, se esse silêncio foi um silêncio calculado, se foi um silêncio momentâneo ou se foi um silêncio calculado exatamente para esse ganho político que agora a gente vê que eles estão entrando nessa seara aí da política. Eu fico com receio, o passado, a Operação Força Tarefa no Brasil, a Lava Jato, foi inspirada na Operação Mãos Limpas na Itália, e nós vimos, aí a história mostra que essa operação ela acabou sendo desmantelada de vez, quando alguns, não comparando e dizendo que isso vai acontecer no Brasil, apenas trazendo essa referência, essa operação ela foi desmantelada exatamente de dentro para fora, quando muitos agentes da Operação Mãos Limpas na Itália, eles foram aí para o Legislativo, se espalharam de outras formas, onde leis que freavam a justiça que caminhava a passos largos na Itália, essas leis acabaram sendo freadas. Então, é observar esse cenário. E eu só queria trazer um post que o deputado Felipe Barros fez hoje no seu Instagram, que fala do depoimento bombástico do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, que revela que Moro condicionou aceitar troca na PF por vaga no STF. Isso o Felipe Barros diz. Em depoimento à PF, Bolsonaro afirmou que o ex-ministro teria condicionado aceitar Alexandre Ramagem como diretor da Polícia Federal caso fosse indicado para o STF. Bolsonaro relatou também ter pedido a troca do diretor-geral da corporação, à época Maurício Valeixo, por falta de interlocução entre os dois. Então, como o Zé colocou, a política, essa veia, vertente política já está estabelecida em alguns agentes da Lava Jato. Agora é torcer e acompanhar e torcer para que eles não passem apenas para uma oposição histérica a esse governo, como nós temos visto recentemente. Queremos ouvi-la também, Cristina Grêmio, mais uma vez com a gente aqui no Pingos. Tudo bem, Cris? Boa noite. Tudo bem, Vitor? Obrigada, boa noite. Boa noite, Ana, Fiuza, Zé. Um beijo para Augusto e para a nossa audiência maravilhosa. Eu acho que eu vou empatar o placar aqui do Pingos nos Is, você vai ter que desempatar, Vitor, porque eu estava ouvindo o Fiuza, depois o Zé Maria, a Ana pendeu para o lado do Fiuza, eu vou pender para o lado do Zé Maria. Tem algumas considerações a fazer em relação à Lava Jato, sim, mas a balança sempre pesa para o lado mais positivo, apesar de toda a tentativa de jogar por terra todo o belíssimo trabalho de combate à corrupção que a Operação Lava Jato fez, e sim a recuperação de muito dinheiro público roubado pela quadrilha montada pelo ex-presidente Lula, pelos braços direitos dele, José Dirceu, Antônio Palocci, e isso confessado em delações, não sou eu que estou dizendo, checado em provas e mais provas, levantadas pelo Ministério Público, sob o comando, pela Força Tarefa, sob o comando do agora ex-procurador Dallagnol, provas que foram analisadas por mais de 10 juízes, tanto que eles não só mantiveram a sentença inicial do ex-juiz Sérgio Moro e depois da substituta dele, Gabriela Hart, que também condenou o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, mantiveram as condenações e ainda aumentaram as penas. Isso no TRF4 em Porto Alegre, que é a instância seguinte, revisora, e no caso do triplex do Guarujá, também no STJ. Então a gente precisa sempre colocar isso aqui, esses pingos nos is, para voltar com aquele termo mesmo, com aquele meu neologismo, né, Zé, do descondenado, porque o ex-presidente foi descondenado, ele não foi inocentado, as provas continuam lá. E a gente está vendo aí a Justiça de Brasília, que assumiu o cargo porque inventaram essa manobra jurídica para dizer que o foro de Curitiba não era o foro correto para analisar isso, depois de muitos anos analisando recursos de vários réus e sem entrar no mérito do foro, né, sempre admitindo que o foro de Curitiba era o foro correto, aí decidiram mudar essa questão do foro, jogaram para Brasília, começou tudo do zero, e a juíza que assumiu aí em Brasília o caso foi olhar e viu que para respeitar os prazos estabelecidos por justiça, pela lei, ela não poderia abrir um novo processo porque o crime estaria prescrito no fim dos prazos. Então, seria mais trabalho da justiça jogado fora. Foi isso que aconteceu. O ex-presidente Lula foi descondenado e muito do que havia de esperança de combate à corrupção no Brasil dos últimos anos foi, sim, por causa do trabalho muito dedicado da Força Tarefa da Lava Jato, sob o comando de Dallagnol no Ministério Público e do juiz Sérgio Moro, quando ele estava na condição de juiz.
Mas, dito isso, pensando na questão política, a primeira observação é que os dois estão falando em Podemos, né, que é o partido, por acaso, dos atuais 3 senadores do Paraná, que são Álvaro Dias, que perde o cargo agora, precisa se candidatar à reeleição se quiser continuar, e mais os 2 senadores que foram eleitos em 2018, Flávio Arnes e Oriovisto Guimarães. Então, se vierem os dois por esse partido, ou sai Moro pelo Senado para Álvaro Dias concorrer à reeleição e Dallagnol a deputado federal, ou Álvaro se aposenta, Moro sai para o Senado, enfim. De qualquer forma, eu fico pensando aqui nos outros nomes que a gente tem no Paraná, e aí o Fiuza e a Ana vão entender por que eu estou, de certa forma, comemorando que venham novos nomes, sangue novo, e especialmente profissionais que nas suas áreas de atuação demonstraram idoneidade e um espírito público mesmo, um espírito coletivo de combater a corrupção. A gente tem eleitos pelo Paraná Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu, já tivemos José Dirceu quando foi deputado federal, eleito pelo Paraná. Então a gente tem uns nomes ali da esquerda, e dessa esquerda que virou radical, ainda que muitos queiram dizer que o PT não é radical. A gente tem uns nomes aqui de desonrar o estado do Paraná. Eu gostaria de ver nomes novos na política e pessoas com histórico de combate à corrupção. Eu só queria lembrar que o procurador Deltan Dallagnol foi quem esteve à frente daquele projeto das 10 medidas contra a corrupção de 2015. O pessoal vai lembrar, a nossa audiência do Pingos aqui é muito engajada, com certeza muita gente foi para a rua, assinou aqueles abaixo-assinados do Ministério Público, o pessoal do Ministério Público ia para a rua, aqui no Paraná, pelo menos aqui em Curitiba, era muito intenso isso, e era para que isso se transformasse numa lei de iniciativa popular, que depois foi toda desfigurada no Congresso. Mas recapitulando, algumas das 10 medidas: prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. A gente viu o que aconteceu agora recentemente com uma fonte do jornalista Alan dos Santos, né, que foi tratada pela própria imprensa, mas pelo judiciário, como uma informante. Aqui nas 10 medidas, o item 1 protegia a fonte da informação, claro, a fonte de informações em processos judiciais. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Item 3, aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. 4, aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal, já querendo mudar aquela questão dos recursos que não acabam nunca. 5, celeridade nas ações de improbidade administrativa. 6, reforma do sistema de prescrição penal. 7, ajuste nas nulidades penais. 8, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. 9, prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado. E 10, recuperação do lucro derivado do crime. Então, isso aqui era um projeto que não era político. Se isso vai para a política com mais força agora, talvez tenha a chance de passar, talvez a gente tenha a chance de ver alguma esperança daquele início de Lava Jato continuar de outra forma agora.